Tranquilo. É o tempo do pronto, Ismael. Já vou colocar aqui o cronômetro. Ok, querido. Certo. Boa tarde a todos, me chamo Ismael, e agora eu vou apresentar um pouco os ciclos biogeoquímicos, me atendo um pouco mais nas definições, classificações e relações. Bem, primeiramente, eu vou falar um pouco sobre a definição de ciclos biogeoquímicos, de uma forma bem resumida. Os ciclos biogeoquímicos, eles são definidos como a forma no qual os elementos fluem entre o meio ambiente e os seres vivos, através de reações e interações químicas, envolvendo também agentes físicos, geológicos e biológicos. Os ciclos mais estudados seriam os ciclos do carbono, da água, do nitrogênio, do enxofre e do fósforo. Aqui seria interessante eu citar que dentro dos ciclos biogeoquímicos desse conteúdo, nós temos dois grandes constituintes, a matéria e a energia. A matéria, ela sofre um fluxo cíclico. Isso significa que a matéria do começo do processo, ela é restituída no final do processo. Já a energia, ela sofre um fluxo unidirecional, ou seja, a energia inicial, ela não é a mesma energia final. A energia durante os processos, reações e etc., ela é consumida gradativamente. Aqui eu tenho uma ilustração apenas a fim de ilustrar mesmo o ciclo hidrológico da água. Bem, os ciclos de todos, eles têm várias contribuições para os ecossistemas terrestres. Entretanto, existe uma contribuição principal e vital, que seria a autorregulação e reciclagem dos constituintes dos ambientes terrestres. Quando eu falo ambientes terrestres, eu me refiro a todos: atmosfera, biosfera, litosfera e hidrosfera. Se não houvesse intervenção humana, ou seja, a ação antropogênica, perdão, esses ciclos eles permaneceriam em constante equilíbrio. Entretanto, na prática, nós sabemos que não é desse jeito que funciona. O ser humano ele intervém diversas formas, perdão de novo, através de poluições, extração mineral e vegetal, agricultura e produção de energia. Aqui na direita eu tenho duas fotos que eu retirei de uma matéria que eu li durante o estudo desse conteúdo, e essa matéria falava que no dia 5 de junho foi o Dia Internacional do Meio Ambiente. E nesse dia, nesse ano, algumas instituições da Alemanha e da Holanda fizeram um estudo e elencaram, fizeram um ranking, né, com os 1.000 rios do mundo inteiro mais poluídos e degradados. E nesse ranking, 3 rios do Brasil foram colocados como os mais poluídos e degradados. Esses rios se localizavam no município de Balneário Camboriú, em Santa Catarina. E dentre todos os motivos da poluição deles, o principal motivo, considerado o principal motivo, né, foi a agropecuária. Eu vou explicar um pouco sobre isso. Nas redondezas dos rios, existem várias lavouras de arroz e também criadores de porcos. E fruto dessa produção de arroz, dessa criação de porcos, vários resíduos agrotóxicos acabam escorrendo para os rios e poluindo, contaminando, provocando o assoreamento, que seria o soterramento do rio, e isso afeta diretamente o abastecimento e a economia local. Aqui eu coloquei algumas características da biosfera relacionadas aos ciclos biogeoquímicos. Aqui embaixo eu vou falar brevemente da definição da biosfera. A biosfera, ele é o local da Terra, os locais, na verdade, onde se encontram as formas de vida e onde elas interagem com o meio ambiente. A biosfera possui algumas características que favorecem a ocorrência dos ciclos. Seriam elas o amplo fornecimento de energia, sendo a energia solar a fonte primária e principal, a interface entre os estados da matéria, ou seja, a matéria ela pode transitar livremente entre suas formas, e dessa forma ela pode fluir em todos os ambientes, e também a disposição de água e quantidade substancial. A água ela é um solvente universal, todo mundo sabe, e ela viabiliza a maioria das reações. Dentro desse conteúdo, é importante a gente ter em mente a definição de reservatório. Reservatório é o local onde os elementos se apresentam em abundância e estão mais disponíveis para entrar no ciclo. Aqui eu coloquei um exemplo do reservatório da água, que são os corpos hídricos. No caso de gases, eu tenho a atmosfera, e do carbono, a matéria orgânica. E por fim, eu vou falar aqui sobre as classificações dos ciclos. Dependendo do reservatório, eu vou ter o ciclo sedimentar, gasoso e hidrológico. Se o reservatório for na litosfera, eu tenho um ciclo sedimentar. E como exemplo, eu tenho fósforo e enxofre. Se o reservatório for na biosfera ou atmosfera, eu tenho um ciclo gasoso. E como exemplo, eu tenho carbono e nitrogênio. E por último, se o reservatório for
na hidrosfera, eu vou ter um ciclo hidrológico, e como exemplo aqui uma água. E é isso, pessoal. Esse foi o meu trabalho, aqui tem minhas referências. Muito obrigado. Ismael, tu arrasaste, menino. Sabe quanto tempo? Oi. 4 minutos e 56 segundos. Caraca. A senhora vai descontar ponto com o tempo, tipo assim? Na realidade, Ismael, a gente diz isso, né, para poder o pessoal se programar, porque às vezes a gente faz assim uma apresentação, exatamente, gente, foi muito boa mesmo a apresentação dele, você fala muito bem, a dicção é boa, os slides estavam lindos. Obrigado. Né? Mas voltando aqui ao que você colocou, às vezes a gente diz assim, olha, eu vou descontar, mas só se a pessoa passar muito, né, ou também não fala nada, né? Porque às vezes a gente pede uma apresentação de 5 minutos e tem gente que passa 25 minutos. Isso faz com que não dê tempo a aula para todo mundo se apresentar. Qual é a minha intenção quando eu coloco isso? Né? Por exemplo, eu poderia ter feito todas essas questões que eu passei para vocês numa lista de exercício. Eu não sei se vocês todos responderiam. Às vezes tem gente que responde, copia do outro, porque o professor vai dar um ponto na lista. Então, quando eu coloco a apresentação, cada um de vocês fica só com uma questão, e vocês assistindo a dos outros, vocês vão aprendendo também mais um pouquinho sobre aquele assunto. Quando eu coloco um limite de tempo, já é também ajudando na formação da apresentação de vocês e de se manter no tempo, porque todos vocês terão que, querendo ou não, se quiserem se formar, apresentar uma monografia, um TCC. Então, vocês já estão aí também treinando para isso, para esse dia dessa apresentação, para não ficar nervoso, como que faz slide, quanto tempo existe lá um tempo, né, fixo para você se apresentar, você não pode passar, né? Então, tudo isso já vai fazendo parte da formação de vocês, tá? Por isso que eu estipulo um tempo. Tá? Certo. Beleza? Tá. Obrigado. Parabéns, viu? A Sabrina tá por aí. A Sabrina, gente, ela estava na lista, mas eu esqueci de mandar a questão para ela. Eu estava esperando que ela estivesse por aqui para dizer que eu mandei hoje. Ela ficou para a próxima, porque o erro foi meu. O próximo é o Gabriel. O Gabriel tá por aí? É o Gabriel Eric? Tô sim, professora. Oi, meu amor. Se quiser, viu? Tá bom, já vou colocar aqui a apresentação. Apareceu aí? Tá todo mundo vendo? Professora, a senhora avisa Apareceu. quando eu vou começar a cronometrar? Ou eu já posso começar? Bom, eu vou começar de qualquer maneira, né? Vale, Gabriel, desculpa, eu falei que eu falo contigo aqui com o microfone desligado, ó. Eu só Tudo falando, bem. menino, tu não vai abrir essa tua câmera não e tal. Desculpa. Pois eu vou abrir. Pronto, eu já vou começar a cronometrar, tá certo? Tudo bem. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Gabriel Eric e eu fiquei com a apresentação de número 3. Por que o álcool, o etanol, é um combustível com menor contribuição para o efeito estufa do que a gasolina? Bom, antes de dar a resposta para essa questão em si, a gente vai retomar alguns conceitos que vão embasar a resposta, né? O primeiro deles é o combustível fóssil. Os combustíveis fósseis são um grupo de recursos não renováveis formados há milhares de anos a partir dos ciclos da matéria, que são os denominados ciclos biogeoquímicos, que recebem esse nome a partir da junção de 3 termos: bio, referente aos organismos vivos; geo, ao meio terrestre, a parte não viva, né?
e químico em relação aos elementos químicos. Tais ciclos são processos naturais em que os elementos passam do meio ambiente para os organismos vivos e, posteriormente, retornam ao meio ambiente. Podemos tomar como exemplo, como foi citado pelo o meu colega anteriormente, o ciclo do carbono, que é responsável pelo fornecimento de um dos combustíveis fósseis mais utilizados na produção energética mundial, que é o petróleo, que, como é muito difundido, né, a gente sabe que ele dá origem a diversos derivados, dentre eles o asfalto ou a gasolina. A questão é que o uso descontrolado desses combustíveis fósseis causa um desequilíbrio na maneira como os ciclos biogeoquímicos funcionam com o meio ambiente. Daí, a gente pode até provar essa questão a partir do efeito estufa, que é um fenômeno natural responsável pela manutenção da temperatura terrestre. E esse desequilíbrio é formado e vai causando um agravamento do efeito estufa. Daí vem cada dia mais sendo buscado alternativas menos nocivas ao meio ambiente. É daí que surge o etanol como uma resposta ao uso da gasolina. Mas a questão é, por que o etanol é um combustível com menor contribuição para o efeito estufa do que a gasolina? Bom, como nós sabemos, o etanol ele é extraído da cana-de-açúcar, tendo assim uma origem vegetal e se estabelecendo como um recurso renovável. Já a gasolina, como eu já falei anteriormente, ela é extraída do petróleo, um combustível fóssil não renovável. E só na sua extração pode acarretar em diversos riscos ao meio ambiente, tanto pela liberação de gases, quanto pelos riscos de contaminação de lençóis freáticos ou até do oceano. Outro ponto é que a gasolina libera uma maior quantidade de monóxido de carbono e de dióxido de carbono, sendo esse segundo um dos principais responsáveis pelo agravamento do efeito estufa. O que acontece é que, quando esses gases ficam retidos na atmosfera terrestre, uma maior quantidade desses gases, né, devido ao agravamento, os raios solares que outrora iriam ser refletidos, a maior parte deles, agora vão ficar na Terra, causando um aumento da temperatura, que é o que a gente conhece como aquecimento global, e que é perigoso ao ecossistema, que pode até causar a extinção de diversas espécies. Outra questão também é que a gasolina libera o dióxido de enxofre, que após a queima vai se juntar com o oxigênio, o gás oxigênio na atmosfera, e formar o trióxido de carbono, que vai se juntar com o vapor de água também presente na atmosfera, formando o ácido sulfúrico, que é o responsável pela chuva ácida, outro risco ao meio ambiente. Portanto, devido ao que já foi falado, né, quanto à questão do efeito estufa, o etanol é um recurso que contribui menos para o agravamento desse efeito, quanto comparado à gasolina, já que sua queima libera uma quantidade inferior de gases causadores do efeito estufa, garantindo um impacto menor nos ciclos bioquímicos do planeta. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Eu espero que todo mundo tenha entendido e que tenha dado certo. Deu certíssimo, Gabriel. Obrigada por ter aberto a câmera. Você é um menino lindo, sua mãe deve se orgulhar de você. Obrigado, professor. Olha, gente, eu estou felicíssima com as apresentações de vocês. Por vários aspectos, né? Não só pela a capacidade de comunicação de vocês, que é muito boa, os slides muito bem feitos. Eu acho, por exemplo, que vocês, nesse momento que o planeta atravessa, né, que é um momento não só de destruição, mas de muita negacionismo e muita ignorância, vocês com essa facilidade e com essa inteligência que vocês têm, vocês poderiam contribuir no sentido de divulgação científica, nas próprias páginas de redes sociais que vocês têm, né? Fazer pequenos vídeos, né, comentar sobre pequenos problemas, como esse mesmo que o Eric falou. O que eu vejo que é importante, né, e tem me agradado porque vocês têm falado nisso. Às vezes as pessoas veem as coisas só de maneira pontual.
Ah, o etanol é um biocombustível. Certo, beleza, e aí? Ou então alguém diz assim, não, mas não vai fazer diferença não, porque também quando queima, libera CO2 do mesmo jeito. Tá, tudo bem. Tá errado não, libera. Libera CO2 e água. Só que a gasolina, além dessa questão, né, do CO2, além de ser uma questão maior, uma quantidade maior, tem todos os outros impactos de chuva ácida, de smog fotoquímico, que são mais, em quantidade maior do que do etanol, como falou muito bem aí o Gabriel. Uma outra coisa o etanol, por exemplo, ele meio que fecha o ciclo. Como assim que meio que fecha o ciclo? Eu tenho que plantar cana-de-açúcar para fazer o álcool, aí esse álcool vai ser queimado, mas eu vou ter que plantar de novo. E essa cana, enquanto cresce, vai fazendo fixação do CO2 que está na atmosfera. Diferente da gasolina, que eu estou só jogando, e não vou fixar tão cedo. A fixação da gasolina como combustível fóssil é um processo demoradíssimo, de milhares e milhares de anos, né? Enquanto que com os biocombustíveis, essa fixação é mais rápida. Então, isso são várias vertentes que podem ser analisadas quando a gente vai discutir um assunto. E é isso que a gente tem que começar a pensar em todos os assuntos que a gente vai discutir. Tem um pensamento que a gente chama de pensamento sistêmico, não é só aquele ponto, os vários pontos que envolvem aquele sistema, a produção, o descarte, a degradação, tudo isso vai influenciar. Por exemplo, né, voltando aqui para a apresentação do Ismael, que eu comecei a falar e me esqueci, ele falou da questão do impacto, né, da agropecuária. Na maioria das discussões, só se fala do impacto da indústria agropecuária por conta de queimadas, né, de retirada de floresta para plantar soja. Mas a indústria agropecuária é uma das indústrias mais poluentes também pelos seus dejetos. O Ismael falou de criação de porcos, né, lá em Santa Catarina. Realmente eles têm uma grande criação, não só de porcos, mas de frango, eles exportam para vários locais. E os dejetos dessa indústria são matéria orgânica. Matéria orgânica, quando a gente joga no rio, o que acontece? O oxigênio do rio, ele vai ser utilizado para oxidar essa matéria orgânica. Então, eu vou diminuindo a vida dentro daquele ecossistema. Aquele excesso que não teve oxigênio suficiente, ou seja, eu vou matando o rio, e o excesso vai se decantando, vai assoreando o rio, como o Ismael disse. Então, são vários aspectos que a gente tem que estar sempre analisando. Ah, professora, e não tem um jeito? Não tem. Esse esgoto, ele poderia ser tratado antes de se jogar no rio. Poderia ter várias formas de reutilizar essa matéria orgânica em decomposição, por exemplo, para gerar energia. Só que o empresariado, ele acha que qualquer gasto, né, vamos dizer assim, com implantação, né, de mais uma planta, né, de um biodigestor, de um tratamento de água, isso para ele é gasto, não é lucro. Então, como o meio ambiente está aí mesmo e ninguém se preocupa, até mesmo porque ninguém entende, o que as pessoas pensam? Não, essa indústria aqui é importante porque vai gerar emprego. Ótimo, é importante sim, vai gerar emprego. Mas a que custo? Então, a gente tem sim que ter a indústria, tem sim que gerar emprego, mas a gente também tem que ter consciência e conhecimento para exigir da empresa que ela não destrua o seu entorno. Até geraria mais emprego, por exemplo, se a empresa implantasse lá mais uma etapa, uma operação unitária de tratamento desse esgoto. Eu empregaria mais um químico, eu empregaria mais as pessoas que faziam o manejo desse esgoto, eu empregaria mais um engenheiro para criar, por exemplo, um biodigestor e aproveitar essas fezes, esse sangue e gerar metano. Mas como a nossa população não tem entendimento, não tem conhecimento, ela não pode exigir. E aí, por isso que eu falo da importância de nós, né, que temos acesso a esse conhecimento, né, que fomos escolhidos. Eu acho que nem 10% da população brasileira tem acesso à universidade, gente. Então, vejam como vocês são privilegiados. A gente tem que começar a distribuir esse privilégio
Não é dando dinheiro para os outros, não, até porque a gente não tem. Mas é ajudando as pessoas a também desenvolverem esse conhecimento e a gente formar uma sociedade mais consciente e mais capaz de entender os processos e cobrar os benefícios para si mesmo. A mesma coisa com a questão política. A maioria de nós não sabe, por exemplo, para que serve um deputado federal, para que serve um deputado estadual, um vereador, um senador. E na hora das eleições a gente só pensa nos cargos majoritários, só pensa em presidente, governador e prefeito. Só que o presidente ele precisa do apoio, né, dos deputados, dos senadores, para aprovar os seus projetos. Os próprios deputados e senadores é que fazem os projetos. Então, se eu tenho um presidente que quer seguir por um caminho, se esse caminho é bom para o povo, a gente precisa que tenha lá deputados e senadores que ajudem o presidente a ir por esse caminho. Se esse caminho é ruim para a nossa nação, a gente tem que ter lá deputados e senadores que impeçam o presidente de ir por esse caminho. Do mesmo jeito o governador ou o prefeito. Então, é preciso que a gente entenda mais das coisas para que a gente possa cobrar melhores condições para nós mesmos. E acho que vocês podem contribuir nesse momento, porque vocês têm inteligência, têm boa dicção, têm boa comunicação e têm as suas páginas sociais. Bora começar, gente, a fazer um movimento de divulgação científica para desmistificar a questão da vacina, a questão do pH do limão ser 22, do abacate ser, sei lá, 28. Coisas absurdas que a gente tem ouvido falar no nosso país e que a gente pode contribuir para retirar. Parabéns, viu, Gabriel e Ismael? Foi muito, muito boa a apresentação de vocês. Tá? Obrigada mesmo. Obrigado, professora. Patrícia, está aí? Oi, estou. Oi, desculpa, é porque é tanto quadradinho aqui na minha tela que eu fico sem saber, confundindo as coisas. Desculpa, Patrícia. Tá Meu bem. amor, você vai se apresentar? Vou sim. Oba, então vamos. Só vou botar aqui o cronômetro. Quando você quiser, viu? Calma. Então, calma, meu bem. Ótimo. Oi. Só um instante, quando eu for apresentar, eu posso fechar? Pode, meu bem. Pode Tá sim. bem. Tá me ouvindo direito? Sim, senhora. Vou colocar aqui. Tá aparecendo, né? Tá sim, meu amor. Eu posso. Quando eu puder ligar o cronômetro, você me avisa, tá? Tá, ok. Pode começar. Pronto, querida. Gente, eu vou conversar um pouco aqui sobre, não sobre o ciclo do nitrogênio especificamente, mas sobre a importância dele, né? Sobre a importância do nitrogênio para a vida. A importância do nitrogênio para a vida na Terra. O nitrogênio, gente, é um componente, assim, chave para os organismos vivos. Ele está presente, por exemplo, em todos os aminoácidos do nosso corpo. Os aminoácidos são essas estruturas que formam os peptídeos, formam as nossas proteínas, né? Também estão presentes nas bases nitrogenadas, como o próprio nome indica, que estão aqui nas moléculas de RNA e DNA. Sem essas bases nitrogenadas não havia essa formação genética. Também faz parte da clorofila, que é o pigmento lá das folhas, a gente sabe, que é responsável por captar a energia do sol, necessário para que a planta se desenvolva, que produza os frutos, os grãos.
Também está aqui na estrutura do ATP, que é a nossa molécula, nossa moeda de energia. Tá? Essas são algumas das diversas moléculas essenciais para a nossa vida, onde o nitrogênio se encontra. Tá? Mas qual a fonte de nitrogênio? A principal fonte de nitrogênio é a atmosfera. Cerca de 78% da composição atmosférica é nitrogênio gasoso. Porém, apesar dessa abundância de nitrogênio, aliás, a maioria dos seres vivos, incluindo plantas e animais, não utilizam diretamente desse nitrogênio atmosférico, certo? O nitrogênio N2, ele tem uma ligação tripla bem forte, estável, que dificulta a absorção, né? E para isso a gente precisa de bactérias que vão converter esse N2 numa forma metabolizável, num processo chamado de fixação do nitrogênio lá no ciclo do nitrogênio. Eu não vou explicar o ciclo, né, como eu tinha dito. Acredito que a maior parte aqui seja familiarizado com esse ciclo. O que acontece, né? Você tem a fixação de nitrogênio pela bactéria em amônia. Essa amônia pode ser utilizada pela planta para produzir compostos orgânicos à base de nitrogênio. A amônia também é convertida a nitrito e a nitrato, e esse nitrato, por fim, volta a ser nitrogênio gasoso, né, pelas bactérias desnitrificantes. De uma forma bem simplista é isso, o ciclo, né? Eu estou mostrando ele só para dizer a importância desse ciclo, que é protagonizado por bactérias, para que a gente obtenha esse nitrogênio, que é importante para o nosso organismo. Tá bem? As intervenções antrópicas no ciclo do nitrogênio. Gente, em geral, existem duas maneiras principais, né, que o ser humano intervém nesse ciclo do nitrogênio. A primeira delas é o uso, aliás, o abuso de fertilizantes nitrogenados, né? Existe um processo que é chamado de processo Haber-Bosch, que produz amônia a partir de nitrogênio, né? É uma reação do nitrogênio com o hidrogênio em altas temperaturas e pressão para converter em amônia em escala industrial. Esse processo veio de uma demanda por alimento lá em meados do século XX, por conta da Revolução Industrial. Você tem uma explosão demográfica e uma alta demanda por alimento, né? Essa amônia é utilizada para fazer fertilizantes para a agricultura. Nos dias atuais, somente a produção de compostos de nitrogênio voltado para a agricultura é responsável por mais do dobro da quantidade natural. Os humanos convertem muito mais nitrogênio da atmosfera em outros compostos de nitrogênio do que todos os processos naturais da Terra em sistemas terrestres combinados. Esse processo, né, esse processo industrial da amônia pode ter sido benéfico, né, na época, porque era preciso, mas que atualmente a gente sofre consequências ambientais por causa dele. A principal dela é a eutrofização de corpos d'água. O que acontece? O excesso de nitrogênio desses fertilizantes, eles escoam para os rios, os lagos, pelo escoamento artificial, e esse excesso de nutrientes causa um crescimento muito grande de algas e de micro-organismos que se alimentam dessas algas, o que vai diminuir drasticamente o oxigênio, né? Porque essas algas e esses micro-organismos utilizam muito oxigênio na respiração celular, né, gente? Então, diminui o oxigênio disponível e isso causa a morte de outros organismos que vivem nesses ecossistemas, como peixes, etc.
e resulta em áreas de pouco oxigênio, áreas pobres de espécies, né, chamadas de zonas mortas. Além disso, esse nitrogênio transformado, parte dele é liberado na atmosfera. Isso, juntamente com a queima de combustíveis fósseis, eleva o nível de compostos de nitrogênio na atmosfera. Altos níveis de nitrogênio atmosférico estão associados à produção de chuva ácida, com o ácido nítrico, né? E contribuições para o efeito estufa, com o óxido nitroso, o N2O. Esse óxido nitroso, gente, ele reage com o oxigênio atômico. Isso faz com que tenha menos oxigênio atômico disponível para reagir com o O2, para formar o ozônio. E isso causa uma degradação na camada de ozônio. Além da formação de outros óxidos nocivos, como o monóxido de nitrogênio, o NO, e o dióxido de nitrogênio, o NO2. Aqui algumas reações, né? O N2 reagindo com o oxigênio, formando o dióxido de oxigênio. O NO, que também é bastante liberado na queima de combustíveis fósseis, também oxida, formando o NO2, que é um gás bastante tóxico, né? Nos seres humanos, ele reage com a pele exposta, provoca lesão celular, e ele atinge revestimentos celulares das vias respiratórias, gente. Em algum caso, você pode ter uma insuficiência respiratória, mas pode chegar à asfixia, né? Por NO2. No meio ambiente, ele causa a chuva ácida, né? Ele reage aqui com o vapor da água e formando o ácido nítrico, que eleva a acidez da chuva, né? Quando essa chuva ácida cai na superfície, ela altera a combinação química do solo, das águas, atinge cadeias alimentares, destrói lavouras, corrói estruturas, etc. Outra coisa causada pelo excesso de NO2 e NO é o efeito smog, que é esse acúmulo de poluição no ar, nas cidades, principalmente cidade grande, né, que tem muito veículo queimando combustível, e forma essa neblina de fumaça no ambiente atmosférico, próximo à superfície, né? E um dos principais responsáveis por esse efeito é o NO2, que também reage, ele participa de umas reações fotoquímicas. Esse efeito smog do NO2 é chamado smog fotoquímico, porque ele é uma reação que ocorre sob a presença da luz do sol, né? Que provoca a geração de outros poluentes, como o ozônio e o ácido nítrico. Enfim, além de outras substâncias altamente prejudiciais à qualidade do ar. Eu acho que era isso que eu tinha para falar. Ótimo, Patrícia, obrigada. Eu acho que a apresentação da Patrícia deixou claro aquilo que eu vinha falando, né? Às vezes a gente quer olhar as coisas só por um ponto, né? Nitrogênio, ciclo de nitrogênio é o elemento essencial das proteínas, aminoácidos, etc. e tal. Só que a gente percebe que ele não participa só desse tipo de reação. Ele também participa de reações que vão influenciar em outros impactos. E ele só começa a participar dessas reações que vão causar impactos ambientais a partir do momento, isso, parabéns, Patrícia, a partir do momento que ele começa a ter na atmosfera em formas excessivas, né? Por exemplo, porque existe muito nitrogênio na atmosfera na forma N2, que é uma forma inerte. Mas quando a gente começa a colocar lá na atmosfera em formas que não são as características, né, naturais, aí ele começa a virar poluente, começa a causar impacto. E aí a gente tem que repensar realmente todas as nossas atitudes ou as nossas formas. Por exemplo, a gente está vendo aí, tanto na apresentação do Ismael, quanto na do Gabriel, quanto na da Patrícia, a gente está sempre falando dos impactos que os combustíveis fósseis podem causar.
Então, a gente tem que começar a buscar outras formas, né? Por exemplo, trocar os carros por carros elétricos. Na Europa, alguns países já não têm mais carros movidos a gasolina, são carros elétricos. Nos países mais pobres, como por exemplo o Brasil, né, que vinha numa crescente e agora a gente está atolado na lama, não se fala em trocar a frota de carro com combustível fóssil por carro elétrico. Por quê? Porque alguém precisa sustentar a indústria que lucra com a extração de combustíveis fósseis. Como nos países mais ricos as pessoas já são mais conscientes e eles não querem a casa deles suja, eles lá fazem as suas leis e buscam o melhoramento. E a gente, né, que não é nada mais nada menos do que o jardim deles para fornecer a eles alimento, a gente que lute, né? E aí por isso que eu volto para a questão da gente começar a pensar sobre esses conceitos, sobre essas definições às quais a gente tem acesso, pensar sistemicamente qual a origem delas, qual o impacto delas, como que a gente pode mudar e começar a contribuir a esclarecer na sociedade, para uma sociedade melhor, porque isso será benéfico para nós mesmos. Patrícia, parabéns, seus slides estavam ótimos, você fala super calmo. Eu só digo a você, para você tomar cuidado, vamos supor que você estivesse num concurso. Você praticamente dobrou o tempo, você fez em 9 minutos e 48 segundos. Se fosse um concurso, uma seleção, alguma coisa, isso poderia te prejudicar. Então, treinar mais para sério, 9 minutos e 48 segundos. Não percebi, desculpa. A gente não percebe. Quando a gente começa, a gente não percebe. Quando eu estudava, que eu tinha que apresentar, o que é que eu fazia? Eu treinava em casa, eu apresentava para minha mãe, quando a minha mãe era viva, né? A bichinha, toda a apresentação que eu ia fazer, eu ficava treinando com ela 1, 2, 3, 4 vezes, até conseguir fazer que ela entendesse, né? Porque eu digo, ó, a minha mãe era semi-analfabeta, se ela entender, todo mundo vai entender. E treinar o tempo, tá? São só dicas, viu, Patrícia? Mas não vai descontar ponto por conta disso, não. É só para já ir preparando vocês no sentido de coisas que vocês vão precisar dentro da graduação e também dentro do trabalho de vocês, dependendo da área que vocês seguirem. Parabéns, tá, Patrícia? Rafaela, tu tá nada, tu tá caladinha aí porque eu pulei, não foi, Rafaela? Eu errei aqui e pulei a tua apresentação, aí tu ficou aí bem caladinha, quietinha. Estava aqui esperando você saber o que ia acontecer, tia. Pois, minha filha, você pode se apresentar agora? Posso? Pronto. Vou apresentar. Foi um segundo, professor. Antes de você começar, deixa eu só te dizer uma coisa. Adorei o cabelo e as unhas, tá? Vou agora ligar aqui o cronômetro, tá? Obrigada, ficou certo. O áudio tá bom? O slide, para mim, aqui não tá aparecendo. Tá só uma tela preta. Não sei se... Agora sim. Tô tentando colocar aqui completo. É linda mesmo, Pamela. Aproveita aí, gente, ó, o print, viu, com o stop de UFC, tá? O áudio tá ok, professora? Tá ok, querida. Posso ligar o cronômetro? Pode. Pronto, viu? Boa tarde, meu nome é Rafaela. Eu vou falar um pouco sobre combustíveis fósseis e, consequentemente, um pouco sobre o ciclo biogeoquímico do carbono. Os combustíveis fósseis, eles fazem parte do ciclo biogeoquímico do carbono e tudo começa quando, por exemplo, o carbono ele é fixado pelos seres autotrófos e eles podem servir de alimento para os seres heterotrófos. Esses seres, naturalmente, vão vir a morrer. Acontece que há milhões de anos, essa matéria orgânica ela foi soterrada por depósitos geológicos, o que impediu a rápida oxidação dela. Mas também por conta da alta pressão e alta temperatura,
acabou ocorrendo a decomposição dela e formando esses combustíveis, os quais os que mais ouvimos falar é o petróleo, o carvão mineral e o gás natural. A gasolina, ela é derivada do petróleo, e nós temos como opção para substituir a gasolina o etanol, que é derivado da cana-de-açúcar ou do milho. E olhando aqui a equação, nós podemos ver que 1 mol de gasolina forma 8 mol de CO2, enquanto 1 mol de etanol forma 2 mol de CO2. Mas vale lembrar que o poder calorífico da gasolina ela é muito maior do que o do etanol. Então, basicamente, nós podemos rodar muito mais com 1 litro de gasolina do que com 1 litro de etanol. Então, nós podemos fazer os cálculos para ver se essa quantidade a mais que eu vou precisar de etanol vai fazer alguma grande diferença na quantidade de CO2 emitida ou não. Então, nós podemos ver aqui, primeiramente, pela intensidade do carbono, em gramas por megajoule. A intensidade do carbono, ela quantifica a quantidade de CO2 liberada desde a produção do etanol anidro e da gasolina até o seu destino final. Aí, relacionando com o poder calorífico, nós encontramos aqui em grama por quilograma, e relacionando com a massa específica dos dois e colocando em quilogramas, nós encontramos a intensidade de carbono em quilograma por litro. Nós podemos ver aqui que a do etanol anidro, comparado com a da gasolina, é muito pequena. Lembrando que a gasolina que nós encontramos no posto e o etanol que nós encontramos no posto não é essa. A gasolina que nós encontramos é uma que tem 27% de etanol anidro e 73% de gasolina A. Mesmo assim, a gente pode ver que a quantidade é bem menor do que a da gasolina A e a do etanol hidratado ainda mais. Lembrando que esses dados são aproximações, eles não são assim reais assim, mas baseado em uma pesquisa que eu vi também lá, de uma pesquisadora, são dados bem parecidos com a realidade. Com relação às interferências antrópicas no ciclo biogeoquímico do carbono, a gente pode citar a queima de combustíveis fósseis, tanto diretamente nos automóveis, quanto indiretamente nas indústrias, como para transporte e produção. Nós podemos ver aqui, essas curiosidades aqui que eu separei, que a queima de combustíveis fósseis e a produção de cimento liberam 7,2 gigatoneladas de carbono por ano no ar. A produção do cimento ocorre por conta que os seus componentes ele vêm de rochas calcárias, que quando são aquecidas, elas liberam muito CO2. Também tem o carbono emitido quando nós abrimos uma área para agricultura e pecuária. E também o metano. O metano, que também é um gás de efeito estufa. Ele é liberado na pecuária por conta dos ruminantes. E também, uma curiosidade que eu achei muito interessante, quando vão construir hidrelétricas, que eles alagam uma certa área, e quando é uma área muito grande, muito rasa, ela emite muito metano. E a consequência disso é o que nós já conhecemos, como, por exemplo, a acidificação dos oceanos por conta da difusão do CO2, a ocorrência de chuvas ácidas, e também o aumento do efeito estufa, que também tem os seus resultados sobre a gente, como o aumento da temperatura média, invernos mais curtos, e também o seu efeito sobre a nossa saúde, tanto para as pessoas mais vulneráveis fisicamente quanto as economicamente. E é isso, obrigada. Minhas referências. E ok. Massa, Rafaela, adorei que você foi procurar esses estudos aí, né? Porque o pessoal fica só dizendo assim, o pessoal que é mais ambientalista, né? Não, tem que trocar a gasolina pelo etanol, porque o etanol ele polui menos. Mas será que realmente polui menos? Será que realmente há um ganho aí na história? Tanto é que toda vida que se compra um carro, ele vem com um fatorzinho, que você divide o preço da gasolina pelo preço do etanol. Aliás, o etanol pela gasolina, se der de 0,665 para baixo, compensa usar etanol. Se der de 0,65 para cima, não compensa usar etanol. Não compensa em que sentido? Não compensa financeiramente também, porque todo mundo só pensa no financeiro.
Então, é preciso que a gente também entenda essas coisas. A própria forma de analisar, ela não pode ser simples assim. A gasolina emite 8 mols e o etanol emite 2 mols. Então, beleza. Não é só isso. Existem várias formas, vários pontos que devem ser analisados. O etanol pode até ser, sim, melhor ambientalmente, mas ainda melhor do que o etanol, por exemplo, seria carros elétricos, que não emitem nada, né, para combustão, né? Então, não é simplesmente mudar a substância. Tem toda uma coisa envolvida, a octanagem, a força, o tanto de energia que gera. Adorei, Rafaela, que você foi atrás dessas outras informações. Parabéns, viu? Com relação ao tempo, você também foi bem. Você apresentou em 4 minutos e 40 segundos. Parabéns, Rafaela, e obrigada, viu? Vocês estão me ouvindo? Ou eu estou de novo, igual que eu estava falando com o Eric, sem ninguém me ouvir? Ah, ainda bem. Nossa. O próximo é o Flávio. Deixa eu ver se eu vejo o nome do Flávio por aqui. Ah, é porque tem aqui uma janelinha com 7 pessoas. Não sei se o Flávio está aqui. Cadê Flávio? Flávio não veio, gente. Pelo menos não está aparecendo aqui na lista. Então, depois eu entro em contato com ele para ver se ele vai apresentar outro dia, tá certo? Sendo assim, a próxima... Gostou, né, Felipe? Eu também, viu? Vocês estão gostando dessa aula de apresentações? Muito, professora. Ai, eu também. Olha, Pamela, estou aprendendo tanto. Muito interessante, né? Estou amando também. A próxima é a Clara. Clara, eu sei que está aqui, pelo menos o nome dela está aqui. Sim, os slides, né, me fazem morrer de vergonha dos meus. Acho ótimo, acho lindo. Oi, professora, só um instante. Oi, Camila. Tá certo, meu amor. Olha, gente, aproveita aí, preste atenção, fica atento para os prints, hein? O cabelo também tá lindo, Clara, parabéns, viu? Obrigada. Todo mundo hoje, né, se ajeitando para se apresentar. Gostei, viu? Tá aparecendo? Tá sim, meu amor. Quando você quiser, me avisa para eu ligar aqui o cronômetro, tá? Boa tarde, eu me chamo Clara e hoje eu vou falar um pouco sobre a presença do dióxido de carbono nos corpos hídricos. Para entendermos como que ele está presente nos corpos hídricos, precisamos saber quais são as principais fontes ou origem desse dióxido de carbono, né, nesses corpos hídricos. E o primeiro e principal deles é por meio do ar. Isso porque o gás carbônico, ele é um gás de efeito estufa, então ele está presente na nossa atmosfera, e ele também é um gás muito solúvel em água. Então a simples interação dele com o meio aquoso faz com que parte dele se dissolva na água. E, por conta disso, ele também consegue interagir com a água da chuva, sendo também um dos principais responsáveis pela chuva ácida, como muita gente comentou. Então, a água da chuva ela é uma importante carreadora desse dióxido de carbono nesses corpos hídricos. Outra principal fonte é justamente devido ao processo de respiração dos seres vivos. Como nós sabemos lá do ciclo biológico do carbono, o dióxido de carbono ele é o principal produto desse processo de respiração, que nós também podemos associar a um processo de degradação microbiológica da matéria orgânica. E, por fim, existe também a contribuição do ciclo geológico do carbono, ou seja, do intemperismo das rochas calcárias, que vão produzir espécies que fazem parte desse ciclo do dióxido de carbono, os quais eu vou mostrar a seguir. Bom, então, para sabermos quais são essas espécies de carbono inorgânico que vão estar presentes nos corpos hídricos, precisamos entender o que está se passando dentro desse meio aquático. Basicamente, a formação dessas espécies ela vai se dar devido a 4 tipos de equilíbrios químicos.
O primeiro deles é o equilíbrio de difusão, como eu falei, em que o dióxido de carbono, em contato com a água, ele vai dar origem a um produto ácido, no caso o ácido carbônico, e esse ácido carbônico, já em meio aquoso, ele vai sofrer, então, duas dissociações, ou duas ionizações, sendo regido por dois equilíbrios iônicos. O primeiro deles vai dar origem ao bicarbonato, e o segundo deles vai dar origem ao carbonato. E, por fim, existe também o equilíbrio de solubilidade, que é decorrente do intemperismo das rochas calcárias, que contribuem com a formação de carbonato. Então, essas são as 4 espécies inorgânicas de carbono que nós podemos encontrar: o dióxido de carbono, o ácido carbônico, bicarbonato e carbonato. E eles podem ser quantificados por meio da determinação do CID, que é a quantidade de carbono inorgânico dissolvido. Então, foi pedido para que eu calculasse a fração de todas essas espécies inorgânicas em uma água doce, cujo pH é de 6,5. Então, inicialmente, nós precisamos saber qual a concentração de íons H+, que está presente nessa água. Como foi dado o pH, basta calcular, então, o antilog, ou seja, a função inversa do logaritmo. Em seguida, a gente precisa saber que o CID ele vai ser o somatório de todas aquelas espécies inorgânicas de carbono que vão estar presentes. Então, nós podemos denotá-lo, escrevê-lo dessa forma. E não devemos esquecer dos dois equilíbrios de ionização que eu falei. Então, para calcular essa fração da espécie, basta fazer a razão entre a concentração da espécie que eu desejo determinar pelo somatório de todas as outras espécies que estão presentes, que no caso é o CID. E se nós isolarmos a concentração de bicarbonato e de carbonato em função dos seus equilíbrios e das suas constantes de ionização, a gente chega nessa equação, a qual pode ser simplificada por meio de alguns algebrismos e nós conseguimos reduzi-la a essa daqui. Então, de posse dessa equação já reduzida, basta substituir os valores que nós temos das constantes e da concentração de íons H+, e se encontra, então, o valor da fração para o ácido carbônico, que foi de 0,42. Fazendo o mesmo procedimento para calcular a fração de bicarbonato e de carbonato, nós chegamos a outras duas equações reduzidas, diferentes, substituindo todos os valores e encontramos, então, o valor dessas frações. E aí a gente pode perceber que o carbonato, ele é o minoritário, né, presente nessa água doce, praticamente desprezível em comparação às outras duas, e que o carbonato, ele está presente majoritariamente. E isso faz sentido se nós lembrarmos que a segunda dissociação do ácido carbônico, ela é praticamente desprezível, então praticamente não se tem uma contribuição desse carbonato. E se nós olharmos para esse gráfico, em pH 6,5, a gente realmente verifica que a presença majoritária é do bicarbonato. Então é isso, muito obrigada pela atenção, e eu deixei uma reflexão trazendo o artigo 225 da nossa Constituição, para lembrá-los que é nosso dever preservar o meio ambiente para as futuras gerações. A Raziane Mello, né, gente? Olha, é antigo, né, esse meme, a Raziane Mello, tá, Clarinha? Eu só queria chamar a atenção, o seu tempo foi excelente, 4 minutos e 47 segundos, a sua apresentação nem se fala, esses seus slides, inclusive, com movimentos lá na capa, tá? Só para me humilhar, eu aceito essa humilhação, inclusive eu gosto, tá? Tranquilo, eu só queria chamar a atenção, adorei que você trouxe o gráfico e mostrou que realmente ali no pH 6,5, a gente tem as duas espécies mais presentes, o ácido carbônico e o bicarbonato, sendo que ligeiramente maior o bicarbonato. Isso aí classifica essa água como sendo uma água doce natural. Para que serve a gente saber disso? Por exemplo, na indústria, ou na indústria, ou mesmo numa estação de tratamento de água para consumo humano, isso vai servir para direcionar o tipo de tratamento e a quantidade de reagente químico para tratar aquela água e colocá-la de acordo com o seu objetivo. Eu só queria chamar a atenção que você falou uma coisa que não é certa, mas que você tem razão de falar, porque a gente ainda não estudou isso, tá? O CO2 difunde-se na água, ele é bastante solúvel, como você colocou, e ele forma, sim, o ácido carbônico e deixa que as águas naturais tenham um pH ligeiramente ácido. Mas esse gás, esse ácido, não é responsável pela chuva ácida, tá? Quando ele se dissolve na água. Por quê? Porque ele é um ácido fraco.
O que caracteriza a chuva ácida, e a gente ainda vai estudar isso quando formos estudar a atmosfera, são pHs abaixo de 4. E aí, quando a gente só considera chuva ácida, os ácidos que acho que foi até Gabriel que falou, né? Gabriel falou de ácido nítrico e acho que Ismael falou de ácido sulfúrico. Esses dois ácidos é que caracterizam chuva ácida. Os dois vêm de poluição atmosférica. Do SO3, que foi Gabriel que falou, e do HNO3 foi Patrícia. Patrícia que falou, né, lá no ciclo de nitrogênio, tá? O ácido das águas, seja da chuva, seja das águas naturais, sendo ácido carbônico, não é considerado chuva ácida, tá bom, Clarinha? Tá bom. Mas valeu demais, adorei sua apresentação. Parabéns, viu? Obrigada, professora. Eu não sei nem se eu vou dar mais aula esse semestre, porque eu estou com vergonha já. Viu? Nós temos ainda hoje a Ana Maria, a Corujita. Vai se apresentar, Ana? Vou sim. Oh, maravilha. Então, por favor. Vou pegar aqui a câmera. Vocês estão vendo aí? Então, né? A apresentação ainda não, só você agora. Gente, prepara os prints. Uhum. Ok. Não é só a corujinha que é bonita, viu? A dona da corujinha também. Tá aparecendo, né? Tá não, meu amor. Agora sim. Agora foi. Agora não foi. Não foi? Agora foi. Pronto. Eita, rapaz, até efeito de água na lente, ó. Vou colocar aqui para apresentar. Vou pegar aqui o apontador. Yeah. Olá, eu sou Ana Maria e eu vou apresentar as consequências do aumento da pressão do CO2 para os organismos cocolitóforos. Primeiro, a gente precisa definir quem são esses organismos cocolitóforos. São algas unicelulares presentes no fitoplâncton. Possuem tamanho de 0,2 a 2 micrômetros de tamanho, eles são bem pequenos. São algas com carapaças constituídas de calcita. É estimado que depositam 1,5 milhões de toneladas de calcita por ano. Eles depositam essa calcita quando eles morrem. Quando eles morrem, essa calcita vai para o fundo oceânico. É responsável pela produção de oxigênio e pela captura de CO2. Eles produzem o oxigênio através da fotossíntese e capturam o CO2 através dos íons carbonato. E aqui é uma figura deles, da espécie mais abundante dos cocolitóforos que há no mar. Aqui são os equilíbrios que constituem o oceano. Aí vamos considerar o aumento de pressão de CO2. De acordo com a lei de Henry, quanto maior a pressão de CO2, maior vai ser a quantidade daquele CO2 dissolvido no mar. Então, esse equilíbrio vai ser deslocado para a direita. Depois, com a maior concentração de CO2,
esse outro equilíbrio vai ser deslocado para a direita, produzindo ácido carbônico. Aqui é princípio de Le Chatelier. Depois, este equilíbrio vai ser deslocado para a direita e vai liberar o H+, e o bicarbonato. Este equilíbrio aqui também vai ser deslocado para a direita, produzindo o H+, e o íon carbonato. Só que esse equilíbrio ele é muito pequeno. Mas só que com o aumento do excesso de H+, ele pode ser também deslocado para a esquerda, produzindo o bicarbonato. E por último, esse equilíbrio aqui, ele vai ser deslocado para a direita. O íon carbonato, ele tem preferência em meio ácido pelo o H+, ao invés do cálcio. E vai ocorrer essa dissociação em meio ácido. Depois, este equilíbrio aqui vai ser o responsável por prejudicar os cocolitófilos. Vamos ver mais na frente. E aqui é a mesma coisa que eu falei, e aqui uma figurinha sobre. E agora, quais são as consequências para os cocolitófilos? Primeiro, malformações nas suas carapaças, porque o íon carbonato vai ter preferência pelo H+, ao invés do cálcio. Depois, diminuição da chance de sobrevivência, porque eles vão estar deformados. A corrosão das suas carapaças. Este seria um caso mais grave, mas eles poderiam chegar, os cocolitófilos, à extinção. E, por último, a perda de biodiversidade, porque se eles são afetados, os outros organismos que dependem deles vão ser afetados. E essa figura aqui foi de uma pesquisa que eles fizeram na USP. Essa pesquisa, eles pegaram os cocolitóforos nas condições de acidez atual, e depois eles acidificaram o meio, e para ver o que é que acontecia. E aí o que aconteceu é que os cocolitóforos, eles ficaram deformados, e outros não só ficaram deformados, como nem se formou essa carapaça que constitui eles. Pois bem, era isso que eu tinha para apresentar. Muito obrigada pela atenção, e aqui as referências. Ai, Ana, parabéns, obrigada. E adorei que você não deixou eu esquecer da minha pincha aqui. A minha já está de orelha em pé, olhando para cá para o computador, como quem diz assim, isso aí, né? Isso, os slides muito bons. Gostei de você chamar a atenção, porque, na realidade, o que acontece aí é o que a gente chama de equilíbrios simultâneos, né? Então, nós temos vários equilíbrios, e aquele equilíbrio da dissolução do ácido CO2, né, formando o ácido carbônico, ele, na realidade, só acontece a primeira ionização. A segunda ionização desse equilíbrio ela é desprezível. Então, na realidade, o que acontece quando há um aumento da pressão de CO2 é, sim, formação de mais ácido, e isso vai, sim, dissolver lá os cocolitóforos, né? Como você falou, vai dificultar o crescimento deles. Quem é do curso de Química e fez, por exemplo, a disciplina de Química Analítica 1 presencial, sabe que lá na prova do sal, né, no final do semestre, um dos testes que a gente faz para ver se existe carbonato na amostra é pegar a amostra e pingar um pouquinho de ácido. E aí, a efervescência. Se houver efervescência, significa que tinha carbonato. Por que o que significa essa efervescência? Significa exatamente o carbonato reagindo com o ácido e formando CO2. Então, na realidade, com a acidificação do mar, ao invés desse CO2 ser fixado na forma de carbonato para formar a carapacinha lá do pessoal, ele vai ser liberado de volta para chegar, obviamente, a um determinado patamar, que ele vai ser liberado de volta para a atmosfera. Parabéns, viu, querida? Obrigada. Eu só gostaria de falar uma coisa antes de terminar a minha fala, é que durante a pesquisa que eu fiz, num dos artigos que eu li, é que falava que o lugar que tem vulcão é que vai ser um exemplo futuro do que vai acontecer nos mares.
porque lá a liberação de CO2 é muito grande. E lá, além de ter pouca biodiversidade, tem muita invasão de invasores também. Exatamente. Quando tem pouca biodiversidade, aquelas espécies que conseguem se adaptar, Isso. elas preponderam, e aí elas matam qualquer outro que chegue lá, né? Tem dois documentários que eu assisti na Netflix que falam da questão ambiental. E eu tô pensando, não, acho que eu vou fazer isso daqui para segunda-feira, vai ser o trabalho que eu vou passar para vocês, né? Que eu tinha dito no começo do semestre que teria um trabalho que eu avisaria com um mês de antecedência. E num deles, ele fala exatamente dos eventos de branqueamento de coral que tem acontecido na Austrália, que é uma das formas de comprovar a acidificação do mar, né? A Austrália tem a maior barreira de corais do planeta, né? Dá para ser vista do espaço. Esses corais são, entre eles, né, organismos coccolítoforos, né, que são responsáveis pela produtividade primária e tudo mais que advém disso. Mulher, eu tô doida para ir para tua casa. Estou adorando. Pois é, durante a pesquisa que eu fiz, não só os organismos cocolitóforos que eles vão ser afetados, não, os crustáceos, estrela, o fundo do mar também, vários organismos. É mais ou menos como se fosse assim, sabe, Ana? Vamos supor que a gente conseguisse derrubar todas as árvores do planeta. Seriam só as árvores afetadas? Não. Porque elas são a base da produtividade, né? Elas que fixam, fazem a fotossíntese, etc. Lá no mar, quem é a base são exatamente os fitoplânctons. E os cocodolíferos são fitoplâncton. Então, afeta tudo que vem depois deles. Tá? Sim. Não sei se você quer saber seu tempo, você apresentou em 4 minutos e 43 segundos. Eu agradeço de novo e parabenizo. Obrigada. Pronto. Gente, aqui são 5h40. Eu tinha preparado o slide para dar aula hoje, né? Na ilusão de que seria 1 hora de apresentação e eu ficaria com 1 hora de aula. Mas como a gente teve aquela conversa no início, a gente acabou se atrasando. Então, eu vou encerrar por aqui. E quando for na quarta-feira que vem, é a apresentação de novo, só que serão agora 16 pessoas. Eu já passei os e-mails para as pessoas que vão se apresentar. Eu gostaria que, se vocês pudessem, me confirmem se receberam, tá? Tu adorou, Adriano, teu tema? Que bom. Fico feliz. E aí, quando for na outra segunda-feira, dia 19, a gente retoma com as aulas da professora Ruth com aqueles slides horrorosos que ela agora está morrendo de vergonha. Tá bom, gente? Obrigada e parabéns mesmo, galera, viu? Vocês, show de bola. Show de bola mesmo. Eu fico assim, imaginando como será a próxima geração que vier a ser aluna de vocês, caso alguns de vocês tentem a ser professor. Essas pessoas terão tanto privilégio, nossa, eu fico emocionada mesmo. Obrigada, viu, gente? Obrigada mesmo. E até quarta, tá? Beijo, vou parar aqui de gravar. Tchau, professora, até quarta. Tchau, Carlinhos. Tchau, professora. Meu amor. Tchau, João. Até, gente.